Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuarmos aqui a nossa meditação na Palavra de Deus. Tema de hoje, o amor de Abraão para com todos. Eu quero lhe dizer que o mundo só saberá que você e eu somos discípulos de Cristo se nos amarmos mutuamente. Se o amor for, de fato, o sentimento preponderante, aquele que sobressai a todos os demais sentimentos. As pessoas irão ver essa atitude, irão acreditar de fato que esse é um povo transformado, um povo que não é normal, no sentido de que Deus está com eles e eles amam ao invés de odiar. Eles se aproximam ao invés de afastar. Ele quer o bem enquanto poderia querer o mal. É dessa maneira que o mundo saberá que de fato somos nós influenciados por Deus e quererão certamente fazer parte do nosso povo junto conosco. Veja como isso foi a realidade na vida de Abraão. Deus se revelou a Abraão dizendo, olha, o pecado de Sodoma chegou até mim, o clamor contra Sodoma chegou até mim, e o seu pecado é gravíssimo, e eu vou ter que destruir essa cidade. Quer ver? Ó, deixa eu ler para você o que está em Gênesis capítulo 18, e o versículo 20 em diante, que diz assim, ó. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. É aqui que o amor de Abraão se torna evidente, porque é na necessidade, é na oportunidade que aparece, que o amor aflora, se ele estiver dentro do coração do ser humano. Nesse momento, Abraão demonstra o seu amor por aquelas pessoas. De fato, o pecado de Sodoma e Gomorra é gravíssimo. Você vê no capítulo 19 aquela cena dos anjos dentro da casa de Ló, e todos os homens de todos os lugares, de todas as idades, vieram, cercaram aquela casa e pediram para que trouxessem aqueles homens que estavam dentro da casa de Ló, para que eles pudessem abusar desses homens. Eles de fato eram maus, mas isso não diminuiu o amor de Abraão por aquelas pessoas. Abraão sabia no íntimo, que as pessoas poderiam voltarem-se para Deus em arrependimento e mudarem de vida. Por isso ele se põe a interceder. Ele diz assim, ó, versículo 22 em diante. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha que coisa interessante. Viu aí? O amor, o interesse pelo bem-estar daquelas pessoas. Que coisa interessante. Com humildade e reverência, Abraão dirigiu seu pedido a Deus, dizendo, longe de ti fazer tal coisa. Não praticará justiça o juiz de toda a terra. Foi o amor que o motivou a fazer isso, sabe? As pessoas de fato eram más, eram pecadoras, elas eram violentas inclusive, mas o amor que Abraão sentia por elas fez com que ele intercedesse por elas, a fim de, quem sabe, de alguma maneira, elas também pudessem ser salvas, né? Se a vida, se a graça, se o juízo ainda não foi executado, então Abraão entendia a esperança de salvação. A oração intercessória, meu amigo, minha amiga, é o elemento fundamental e essencial nessa pregação do Evangelho. E aí, você tem orado por aquelas pessoas que estão ao seu redor, mesmo que elas sejam diferentes de você, no pensamento, nas atitudes? Ore, busque a Deus, interceda de maneira intencional por elas, mencione o nome delas diante de Deus em oração, busque de Deus a misericórdia para com essas pessoas, a fim de que elas sejam de alguma maneira salvas pela graça e pela misericórdia de nosso Deus. É isso que eu e você devemos fazer no dia de hoje. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nos ajude, Senhor, a interceder de fato por as pessoas que estão ao nosso redor. Ajude-nos, Senhor, a alcançar o coração delas. Senhor, derrame sobre elas a sua misericórdia, assim como derramou sobre nós. Revele-se a elas, Senhor, assim como se revelou a nós. Salve-as assim como tem nos salvado. Dê a elas a esperança que hoje também tem no nosso coração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.